Existem muitas creepypastas de gaming espalhados pela internet e nós sabemos muito bem disso. E quem me conhece sabe muito bem que eu adoro trazer aqui no canal creepypastas ou outras coisas de terror que não são tão conhecidas. Um dos exemplos foi o meu último vídeo flopado relacionado a Kirby, o Kirby's Lost Island. Mas também posso dar de exemplo o Pokémon Dead Channel, aquele que tem o BRVR. E hoje será mais um vídeo nesses termos, mas desta vez com um tal de Missfortune.gb. Um bicho que se assemelha a um inseto, mas que ele é tratado como The Devil, num jogo estranho talvez nunca antes visto por aí. Mais tarde explico melhor sobre isso. E como eu tinha dito, isso é uma creepypasta ou uma lenda urbana, como muitos dizem, mas uma coisa é óbvia, é bem antigaço. Então antes de começar o vídeo, eu peço para que vocês subscrevam neste canal, vamos tentar chegar aos 1000 subscritores ainda este ano. Cliquem também no like para o YouTube saber que vocês estão a gostar deste conteúdo e também compartilhem porque isso vai ajudar muito a chegar aos 1000 subscritores. E também cliquem no sino para vocês ficarem sempre atentos a vídeos novos aqui no canal. Então sem mais delongas, peguem nas pipocas, desliguem as luzes e vamos conhecer Missfortune.gb. Missfortune é um jogo obscuro para o Game Boy original. Como não existem cópias físicas ou ROMs conhecidas, todas as informações conhecidas sobre o jogo são derivadas de relatos pessoais e de uma escassa coleção de capturas de tela. O jogo não contém créditos e quem o criou ainda não foi descoberto até hoje. As poucas pessoas que o experimentaram o consideram um dos videogames mais assustadores já feitos. E também, dada a sua idade e o culto de seguidores entre os entusiastas de jogos de terror raros, é totalmente possível que os autores de creepypastas amplamente conhecidas como Sonic.exe e também a Síndrome do Lavender Town tenham se inspirado em Missfortune. E também sabemos muito bem que não é uma novidade que muitas creepypastas, sejam conhecidas ou não, contêm as suas inspirações, mas nesse caso estamos diante de um jogo totalmente misterioso, como por exemplo o Polybius, que pretendo sim trazer futuramente aqui no canal. Vamos diretamente para o começo, porque esse jogo tem muita coisa a se dizer. O jogo controla o que parece ser um menino em um estranho edifício gótico. Nesse edifício gótico é dito que muita gente que entrou nesse edifício tinha morrido. E guarda bem essa informação porque vai ser mais importante para o futuro da história. Então quando o menino entra nesse edifício estranho, ele é diretamente confrontado por um ser maléfico. E apesar do personagem nunca se identificar, algumas pessoas, citando semelhanças notáveis, afirmam que ele pode ser uma representação do diabo. E ao se encontrar com essa criatura misteriosa, uma caixa de diálogo aparecerá com o texto: eu existo na própria estrutura da realidade. Deseja-me desafiar? Segue-se uma escolha sim ou não. Caso o jogador escolha sim, o ser responde: então, vamos começar. Tá, então e se eu quiser escolher o não? É simples. Tu morres e simplesmente surge a tela mostrando essa criatura a dizer: eu sou Deus aqui. E guarda também essa informação que é importante. O jogador é então transportado para uma série de salas labirínticas, cada uma preenchida com quedas em poços, portas trancadas, chaves e também armadilhas. O objetivo é progredir por cada sala, alcançando as escadas para o próximo nível ou resolvendo um quebra-cabeça. Isso pode incluir responder a enigmas ou escolher portas ou caminhos corretos. O exemplo mais conhecido consiste em um nível onde 4 pequenas cabanas são mostradas na tela. Uma caixa de diálogo aparecerá com a mensagem: escolha errado e a desgraça cairá sobre seus entes queridos. Você está pronto para jogar? Caso o jogador cometa um erro a qualquer momento do jogo, a tela ficará preta antes de mostrar uma imagem mais detalhada do demónio, juntamente com uma caixa de diálogo que diz: eu sou Deus aqui, em uma escrita que parece ser estilizada com sangue. Ou seja, dá para ver que essa imagem é o padrão do game over relacionado a isso tudo. O jogo é bastante curto, é mais baseado em puzzles e nada sobre essa criatura que é misteriosa, mas no final acabas numa espécie de topo, onde dá para ver que ele está sentado no seu trono, ou então é onde ele se esconde, em que ele diz que não esperava que nós fôssemos tão longe e que nós vencemos o desafio, e que do nada nós tínhamos acabado com a maldição que este edifício continha, fazendo com que o menino saia do edifício e esse tal edifício desapareça. E o pessoal que entrou no edifício e nunca mais foi visto, porque sabemos que morreram, mais ninguém ficou a saber do destino dessas pessoas que tiveram o azar de cruzar com esse edifício no deserto.
deserto, o que claramente podemos concluir que esse menino estaria perdido também no deserto e que tinha encontrado tal edifício misterioso e entrado e depois originar tudo isso que acabei de contar. Existem muitas pontas soltas na história, claramente muito mistério, mas eu vou tentar teorizar e ao mesmo tempo mostrar informações que tenho sobre esse jogo. Vamos falar sobre supostos efeitos colaterais que esse jogo causou. Rumores sobre os supostos efeitos nocivos do jogo começaram a surgir na internet por volta do final da década de 1990. Jogadores afirmaram ter começado a sentir depressão e pavor contínuas logo após perderem e verem a tela de Game Over. Membros proeminentes de fóruns online que compartilharam tais alegações são tidos como mortos ou desaparecidos quando de repente se tornaram inativos sem aviso. E essas discussões acaloradas logo dominaram esses fóruns por algum tempo, mas o mistério nunca pareceu estar mais perto de ser resolvido. Alguns descartaram tudo como uma piada prática de mau gosto. Outros acreditavam que ver a imagem do personagem maligno após perder o jogo pode realmente fazer com que o jogador experimente infortúnio, como o antagonista do jogo prometeu, ou seja, Miss Fortune. E também as pessoas começaram a especular que a trilha sonora assustadora do jogo era a causa. Por exemplo, tem o maior exemplo de todos e mais conhecido, a Síndrome de Lavender Town, que por causa de uma música causou uma tragédia gigante. E é por isso que as pessoas também, pela mesma razão da música de Game Over, as pessoas também especulam quase a mesma causa que aconteceu como da Síndrome. Mas acreditem se quiserem, até os dias de hoje ainda não se sabe a verdadeira razão disso tudo. E por falar em música, se nós tivermos em conta da música sobre o jogo Miss Fortune, a música de Miss Fortune consistia em tons profundos e zumbidos e melodias desafinadas. O jogo tinha uma trilha sonora notavelmente perturbadora no geral, apesar de sua composição ser limitada ao banco de sons de 8 bits do Game Boy. E a tela de Game Over, que eu tinha dito lá atrás para vocês focarem bastante nesta tela, em especial tinha uma música errática, quase enjoativa, acompanhada por uma frequência muito alta. E então os rumores dizem que essa faixa poderia de alguma forma influenciar humores e padrões de pensamento, como a mesma causa do Lavender Town. E agora vocês devem estar todos a perguntar sobre como achar o jogo original do que estou a falar. Lamento imenso desapontar, mas infelizmente não há nenhuma ROM que eu tenha encontrado por aí em questão ao Miss Fortune. Muitas pessoas encontraram só por acaso, de acordo com os relatos, mas tem uma coisa estranha diante disso tudo. A primeira coisa estranha que tenho que frisar é a falta de provas que o jogo tem. Deve ser por isso que é misterioso, ou então considerado por alguns uma lenda urbana. Mas tem outra coisa estranha por detrás disso tudo. É dito em certos relatos que o jogo do Miss Fortune tem variações. Sim, meus amigos, variações nos quais pode submeter a jogos como Legends of Zelda, Pokémon, Space Adventure, Push Karat e Atelier Marie. Por enquanto, até a data de hoje, não foi identificado mais alguma variação de outro jogo. Imaginem se existem variações de jogos como Mario, Kirby, Bubsy, vai saber, né? Agora vamos à parte, talvez a parte mais importante deste vídeo. O que se passa no jogo do MissFortune.gb e por que estas ações e o que terá acontecido. Daqui para a frente já são teorias minhas, portanto não considerem tudo o que eu diga como 100% certo. E se vocês também tiverem teorias, comentem aí porque estou curioso para saber sobre as vossas teorias. Então, de acordo com muita gente, essa criatura que parece um inseto pequeno tem o nome de Devil, traduzido de diabo. O que não consigo perceber é porque essa criatura não pode sair do edifício que tanto é identificado. Parece que ele espera pelas vítimas que entrem nesse edifício só para ele fazer puzzles e, numa escolha errada por parte da vítima, ele executar. Cá para mim, eu acho que essa criatura não é tratada como o diabo, mas sim como talvez o próprio nome do jogo. Talvez o nome dele seja mesmo MissFortune.gb. E acho curioso o edifício se situar no deserto, porque pensem comigo, se tu te perdes no deserto e não tens mais nenhum lugar para ir, claramente dirias que ias voltar para trás. Mas vamos supor que avançaste muito e fizeste muitas curvas e etc. Não tens como saber a direção correta para voltar atrás, né? Mas se surgisse um edifício desses,
tu não ias pensar duas vezes e ias entrar. Talvez em busca de mantimentos ou água para se hidratar, ou então escapar do calor do deserto. O que, convenhamos, cá para mim parece uma lógica mais correta e talvez a mais previsível de sempre, o que também pode justificar as mortes que estão no edifício, de quantidade de pessoas que se perderam no deserto e que depois viram o edifício e confiaram naquele edifício até errarem no primeiro puzzle e serem executados pelo Miss Fortune. Mas nessa etapa pode significar muita coisa, por causa da frase do Miss Fortune que diz que cairá um infortúnio ou desgraça em cima dos entes queridos. E se esse número de vítimas fosse de alguém que tinha perdido, entrado no edifício e perder no puzzle para ele morrer e os seus entes queridos também? É muita coisa a se questionar, parece que a cada resposta surgem mais perguntas. E na história também não é especificada a razão de Miss Fortune fazer todas essas coisas ditas na história. Apenas a única coisa que uma pessoa pode entender daqui é que ele se acha um deus daquele lugar e só queria matar ou mostrar quem manda, ou sei lá, não consigo explicar muito bem. A criatura por si só já é esquisita e as suas ações só pioram ainda mais a imagem da criatura. Eu talvez chute que ele não passa de um guardião daquele edifício, ou se aquele edifício estava construído, mas ruiu e talvez o Miss Fortune é alguma alma vítima do edifício ruir, estão a perceber? Não dá para saber quase nada sobre ele, por isso dito isso que ele é muito misterioso. Acho que estamos diante um dos mais misteriosos, se não o mais misterioso, sem saber rigorosamente nada sobre ele. Por isso que ele deixa em aberto discussões pela internet sobre essa criatura. A única forma que temos a descobrir, pelo que vi, é um jogo que simulou o que se passa sobre MissFortune.gb, um jogo criado no RPG Maker que foi criado por um usuário do itch.io chamado Devilian, que criou MissFortune.gb DX. Talvez uma forma de mostrar o que ele seja, mas só acredito que ainda haverá discussões sobre MissFortune.gb. Aconselho jogarem e descobrirem por vocês mesmos. Opa pessoal, Jotrix aqui do futuro também para dizer que o vídeo que está a ser demonstrado também é outra versão que outra pessoa também fez sobre o Miss Fortune. Foi produzido pela Studio Moonshock e essa versão é o que parece ser mais fiel ao original, com aqueles tons de Game Boy e etc. Recomendo as duas versões. Mesmo assim, não existe a original pelos vistos. Ou está perdida ou então é realmente uma creepypasta e o pessoal talvez tenha se baseado nas informações que a história distribui. E essa foi a história de MissFortune.gb. É um jogo difícil de ser explicado, para além que tem muita ponta solta e coisas muito misteriosas. Por exemplo, eu acredito que o jogo seja repleto de enigmas que façam nós percebermos ainda mais do edifício e também do próprio Miss Fortune, mas como ninguém conseguiu responder algo sobre isso, então é complicado. Mas apesar disso tudo, eu achei interessante o conceito de tudo ser contado através de puzzles e ter pontas soltas que façam as pessoas explorar mais a fundo sobre isso. E sinceramente eu não faço a mínima ideia se no futuro vamos ter alguma resposta sobre o significado disso tudo, mas se algum dia tivermos, quem sabe se eu não trago aqui para o canal um dia. Então espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um vídeo muito trabalhoso e muito difícil de explicar. Se tiver alguma coisa mal explicada, peço imensa desculpa, é que isto é muito difícil de explicar, vocês não têm a noção. Na minha opinião, acho que não é exagero nenhum dizer que até isto foi mais trabalhoso que o Max Headroom, mas apesar disso, espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Então comigo é tudo, vejo-me no próximo vídeo e tchau!